A gente está recebendo aqui o deputado federal Átila Lira, do PSB. Olá, deputado, boa noite, tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite. Eu estava acompanhando a eleição aqui em Teresina e outras cidades próximas, conversando com os seus prefeitos também. Muito. Como é que foi a avaliação do seu partido nessa reta agora de decisão? Bem diversa, né? Você acerta nos lugares, não dá certo nos outros. Você coliga, dá certo, a coligação não dá certo. Mas o que é certo é que o PSB é um partido que sai, mesmo estando fora do poder, é um partido que sai com prefeitos eleitos, vereadores, uma estrutura partidária semelhante. Então não houve, na sua avaliação, uma perda tão grande? Não, tão grande não. Mesmo sem governo, porque o governo ele tem um poder imenso de ajudar os municípios e, com isso, as lideranças migram, né? Mas, nesse sentido, nós ficamos numa situação confortável de ter continuado com companheiros que nos acompanham permanentemente. Eu queria saber como é que o senhor já tem os números de quantos prefeitos o PSB conseguiu eleger? Não, nós só vamos ter amanhã, porque, ou pelo menos até meia-noite. Meia-noite a gente tem uma ideia geral de tudo. E como é que o senhor avalia o resultado lá na nossa cidade, em Piripiri? Piripiri eu gostei porque o Luiz ganhou, né? O Luiz é o prefeito, venceu uma situação difícil, né? Venceu enfrentando a prefeitura, o governo do estado, um partido poderoso como o PTB, mas o Luiz é uma história, uma legenda, um prefeito médico, um homem sereno e que vai governar com muita responsabilidade, porque ele foi eleito com a maioria de 200 votos e ele tem que respeitar o outro lado, trabalhar com os outros, incorporar sugestões da outra candidata para fazer uma administração popular. Que recebeu seu apoio do seu partido, Jovi Oliveira. Exatamente, mas eu disse desde o início para o meu partido que o meu candidato seria o Luiz Mendes. Ou o partido me acompanharia, ou eu se desgarraria do partido. Eu disse logo isso. Olha, eu disse para o prefeito, olha, prefeito, o Luiz é a melhor opção para a cidade, porque é um homem experiente, sereno, vencedor, foi o melhor prefeito da história de Piripiri e ele tem vamos dizer, o perfil de um homem que vai dar continuidade a uma administração eficiente. Deputado Átila, o senhor perdeu a eleição para o governo do estado em 94 para o Mão Santa, que hoje volta à prefeitura de Parnaíba. Como é que você avalia isso? É o povo que é soberano. Quem imaginaria que o Mão Santa ganharia a prefeitura de Parnaíba? Todo mundo aqui em Teresina dizia que era conversa fiada, Mão Santa não ia se eleger. Como ele, quando foi candidato contra mim... A história se repetiu. Foi uma coisa assim, mas o povo é soberano. Ninguém deve subestimar as pessoas. A gente mostrou aqui, deputado... O Mão Santa ganhou essa eleição de maneira surpreendente, muito mais do que ganhou quando me venceu aqui. Ganhou no segundo turno. Eu não ganhei porque o povo não quis votar comigo no segundo turno. Mas que votou todo no primeiro turno. No segundo, faltou. A gente mostrou ingratos. A gente mostrou Mas aqui, aí, deputado. é o seguinte, o Mão Santa surpreendeu todo mundo, até o próprio partido dele, os companheiros dele, e ganhou a eleição. Eu mesmo estive em Parnaíba esses dias, aí ficava o Robert Rio dizendo, Átila, o Mão Santa vai ganhar. Átila, Mão Santa, rapaz, eu digo, rapaz, não é possível. O Clementino, o Florentino, é um bom prefeito. Mas não, Mão Santa conquistou a opinião pública, ganhou a eleição, e eu quero dizer o seguinte, o povo é soberano. Esse caso não é só do Mão Santa em Parnaíba. Nós tivemos várias cidades assim, de pessoas que iriam ganhar a eleição e, surpreendentemente, por exemplo, Picos, o Gil Paraibano era para ser o prefeito da cidade. Ganhou o Padre Valmir, tá certo? E assim vai em vários lugares. A tendência era uma, ou pelo menos se falava na imprensa uma, e o resultado foi outro. Então, o povo, na realidade, é o soberano que faz as eleições.
A gente mostrou aqui, deputado, ao longo da campanha, alguns acirramentos, principalmente no interior do estado. O senhor achou essa campanha um pouco mais acirrada, mais violenta do que em anos anteriores? No interior tem essa característica em alguns municípios? Não vi, não, nada disso. É porque a campanha, quando ela se polariza, ela se torna igual, as coisas são difíceis. A única coisa que o governo tem que dar segurança é dar segurança. O Fábio Abreu, por exemplo, não foi um bom secretário de segurança nessa campanha. Em alguns lugares, ele pendeu para um lado. E isso aí prejudicou o governo. E o Wellington não é homem disso, mas ele, apaixonadamente, tendeu em alguns lugares. O secretário de Segurança tomou partido. Tomou partido. E aí isso prejudicou a campanha em alguns lugares. Tomou partido como? No sentido de botar mais polícia para intimidar o adversário. Favorecendo o candidato ao... O candidato que ele tinha interesse em eleger. Por exemplo, José de Freitas, o candidato a vice era dele. Piripiri, ele era ao lado da candidata a prefeita e ele fez isso. Então, isso eu acho que foi ruim. Não só eu falei, como o ex-governador Freitas Neto colocou muito bem, que quando ele foi governador do estado, ele não permitiu que o governo fosse usado do ponto de vista de hostilizar qualquer outro candidato. Agora, uma acusação grave, né, que o senhor faz. Eu estou falando, porque é verdade, não só eu falei, como o Robert Hill falou, e se você for analisar os registros da Secretaria de Segurança e da Polícia, nós vamos ver que nesses lugares que ele tinha interesse, o contingente policial foi muito maior. E o que o senhor achou da eleição aqui em Teresina? O resultado elegendo o prefeito o resultado era o Firmino. Firmino é um grande prefeito, é um homem talhado para governar esse estado. Já disse a ele, Firmino, você vai ser prefeito porque você é um bom prefeito, é o melhor prefeito. Conhece saúde, conhece educação pública, conhece serviço público. Ele é um homem que pode ser governador desse estado para no outro dia acontecer as coisas. Agora, não é agora, nessa próxima eleição, que o Wellington é favorito. O Wellington é favorito, é um homem que é um bom governador. Essa molecagem que acontece no governo dele não é de culpa dele, não. É porque ele deixa de forma frouxa e o povo se aproveita da bondade dele para fazer esses absurdos. Agora, mas o Firmino é um grande candidato, foi eleito, aprovado pela população de Teresina e tem tudo para ser ter uma administração muito mais correta, muito mais consequente e vai se habilitar para ser um administrador público para o estado do Piauí. Agora, em compensação, o seu partido, o PSB, aqui em Teresina, já teve o presidente da Câmara de Vereadores, com Rodrigo Martins, Edivaldo Marques, e nesta eleição não conseguiu eleger nenhum vereador. Então, encolheu 100%. O povo é soberano. Mas como é que o senhor avalia, então, a atuação do PSB em Teresina? É uma avaliação negativa do seu partido aqui dentro? É porque não foi oposição. Se ele tivesse sido um partido de oposição, se tivesse uma maior atuação nesse sentido, tinha se destacado. Mas um partido... O senhor defendia que ele fosse de oposição? Tinha que ser de oposição. Mesmo só dizendo que o Firmino seria um bom prefeito? Sendo um prefeito, mas tinha que estar reivindicando, reclamando, todo dia dizendo que precisava disso para o seu bairro, era outra coisa. Mas aí não, ele entrou numa coligação que eu chamo PEBA, uma coligação que não tinha nenhum resultado. E aí não deu um resultado. Aí perdeu. Tá certo. Perdeu a importância. Agradecer ao deputado federal Átila Lira, do PSB. Obrigado, deputado, pela participação aqui, por todos esses comentários e análises aqui, tá certo? Obrigado. Obrigada, boa noite.